Bom, um outro aspecto muito importante é a questão do funil de vendas, né? Então, todos aqueles custos, né, que a gente viu anteriormente lá, para você conseguir atingir as pessoas, seja com anúncio na TV, seja passando um vídeo no YouTube, ou mesmo com AdSense, ou pagando o influenciador, você ainda tem que considerar um outro aspecto, que é o seguinte: todo esse valor que você está gastando ali, né? Você está gastando para atingir um número específico de pessoas, mas isso não quer dizer que todas aquelas pessoas elas vão necessariamente comprar o teu produto ou, neste caso, aderir ao teu jogo, vão começar a jogar o seu jogo, comprar o seu jogo. Então, a gente começa a pensar que nós temos um custo de aquisição do usuário e que esse custo, por a gente não conseguir atingir a todos, ele passa a ser um pouco alto, né? Porque vamos pensar assim, se eu pagar 500 mil para fazer uma propaganda, né? E isso vai atingir 20 milhões de pessoas, por exemplo, e automaticamente essas 20 milhões de pessoas comprassem o meu produto, seria um investimento muito bom. O detalhe é que a gente apresenta o nosso conteúdo, faz a publicidade para 20 milhões de pessoas, mas um número muito menor do que o total exposto é o que vai conseguir ficar com, vai comprar aquele produto, vai começar a jogar, mesmo se o jogo for de graça. Então a gente vê que às vezes uma publicidade aparece várias e várias vezes, né? Então ainda tem toda essa questão de você tentar exibir ela mais de uma vez para tentar convencer as pessoas. Então o custo começa a ficar alto quando você começa a pensar que não é só mostrar uma vez para a pessoa, né? A não ser que você consiga fazer conseguir filtrar para aparecer para as pessoas específicas. E as ferramentas elas têm isso, né? Para você conseguir tentar filtrar o máximo possível. Mas mesmo assim não vai ser tão efetivo, mas isso já vai te ajudar a reduzir muito o custo, né? Se você tem um jogo Friend Family, às vezes não vai compensar muito você fazer uma publicidade para quem joga, gosta muito de jogos mais violentos, né? Então, talvez pessoas que gostam de jogos de ação, de aventura, vão estar propensos a consumir outros jogos semelhantes. E aí a gente tem toda essa questão, então, se eu fiz exibir para 10 milhões de pessoas, quantas no final vão consumir o meu produto efetivamente? Para se ter uma ideia, o custo de aquisição de um novo jogador, ele está custando mais ou menos US$ 1,47, o que daria uns R$ 8 mais ou menos. Esse valor ele subiu e agora ele no último ano ele deu uma caída, caiu pouco mais de 20%. Então, mas pense, se você for investir em publicidade para tentar trazer uma pessoa para o teu jogo, você vai gastar cerca de R$ 8. Agora, essa pessoa que está ali no teu jogo, né, que você conseguiu trazer no teu jogo, ela tem que gastar no mínimo R$ 8 para que você consiga pagar o investimento em publicidade. Mas a gente sabe que ainda tem os custos de produção e diversos outros custos envolvidos, né? Então, só que se você começar com custo de aquisição para o usuário de R$ 8, você já está começando a apertar a tua margem, né? E aí tem uma coisa legal, que quando a gente fala, né, tá falando de redes sociais, de todas essas coisas que a gente vem comentando, que a gente tem o boca a boca e colocar o nosso jogo numa rede social com o princípio de divulgar, de tentar atrair as pessoas, de reter as pessoas, isso é muito importante. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas são amigas porque elas já têm algo em comum com outra pessoa.
Então, naturalmente, as pessoas elas estarão fazendo um trabalho de marketing de forma gratuita para você, divulgando para as pessoas que têm interesses semelhantes ao dela. Então, em vez de se gastar, às vezes, muito em publicidade, você faz um trabalho de tentar fazer com que os seus próprios usuários, os usuários que você já tem, comecem a disseminar aquilo. É uma estratégia muito interessante que a gente acaba precisando de ter essa integração com serviços externos, com as redes sociais, porque senão não dá certo, né? Então a gente integra porque as relações que a pessoa tem já são propícias para que você tenha um efeito de marketing mais positivo. Agora, também vale ressaltar que até mesmo. Então, assim, isso é muito importante. Agora, é, é importante dizer também que é um tipo de filtro, mas isso não quer dizer que todos os amigos daquela pessoa vão aderir àquilo, né? Porque a gente sabe que a gente tem algum amigo ali porque tem alguma coisa em comum, às vezes é porque a gente trabalhou no mesmo lugar que ela, mas tem alguma coisa em comum. Mas nós temos muitos pontos em comuns. Mas já por ter um ponto em comum com nossa rede de relacionamentos, né, as pessoas terem esse ponto em comum, você consiga aproveitar esse ponto em comum e deixar com que o seu usuário faça o trabalho de marketing boca a boca, né? Não só o boca a boca ali através das redes sociais, mas o de boca a boca também. Agora, uma coisa que é interessante ressaltar é que o custo de aquisição por instalação de usuário ele varia também de acordo com o tipo de jogo que você tem, de acordo com o gênero. Então, dependendo do gênero, pode ser até mais caro a aquisição do teu usuário. Uh, então, a gente passa para um momento de pensar muito bem nessas estratégias, né, de quebrar essas barreiras onde o jogo é jogo, rede social é rede social. Agora você já tem essas integrações e alguns jogos transformando-se, né, ou plataformas de publicação de jogos transformando-se em redes sociais. Né? Assim como aconteceu com o YouTube, que nasceu como um broadcast de vídeo e hoje ele é uma rede social. Hoje a gente tem jogos como Fortnite, por exemplo, que ele é uma rede social, né? E ele é tão forte que ele concorre com outros tipos de mídia. Se a gente parar para pensar, a Netflix teve cerca de 200 milhões de assinantes no último ano. Já o Fortnite chegou a 250 milhões, né? E os números dos usuários de redes sociais, né, esses assinantes, principalmente de redes sociais, eles são parecidos com o do Fortnite no que tange as pessoas acessarem aquilo rotineiramente, né? Então, assim, você tem o Facebook, você está sempre acessando. Quem tem Fortnite, tá sempre... Quem gosta, né, tem uma conta lá, cerca de 60% costuma acessar frequentemente. E o Fortnite, por constituir essa base muito grande de usuário, passa a ser um espaço também para campanhas de marketing, né? Então a gente está falando agora de um outro movimento do qual o jogo ficou maior e agora não precisa tanto das redes sociais. Mas isso é um negócio muito, mas muito grande, que é um case de sucesso, é uma coisa muito legal, mas quando a gente está começando, a gente ainda tem que usar essas redes para crescer. Se um dia você estiver tão grande quanto Fortnite, você se dá ao luxo de fazer suas escolhas, talvez de fechar, né, de criar a sua própria rede social. No caso do Fortnite, ele tem atraído algumas marcas muito grandes para trabalhar dentro e fazer algumas propagandas, né, como a própria Nike, a Marvel. Então, fica aí uma reflexão muito importante, né, em como os jogos eles têm crescido e se relacionado com as redes sociais e até mesmo virando redes sociais, competindo até com outros tipos de mídia, né, como o streaming de vídeo.
tem que pensar, refletir em como nós vamos atrair novos jogadores, vamos reter para o nosso jogo e quais são os recursos que nós temos. Às vezes, nós vamos manter os recursos centralizados só dentro do nosso jogo, vamos integrar com redes sociais, com plataformas da publisher. Como que a gente vai fazer isso? Qual que é o melhor meio de se fazer isso para fortalecer o meu jogo, fortalecer as mecânicas, trazer jogadores, gerar engajamento? Então, fica essa reflexão aqui pra gente. Pessoal, até mais.